Bom, turma, voltei. Agora nós vamos para a introdução do conteúdo de matemática. É um conteúdo bem gostoso de fazer, é muito fácil, mas que precisa da tabuada, saber a tabuada da divisão. Por que da divisão? Porque nós vamos aprender agora critérios da divisibilidade. Então, divisibilidade, o próprio nome já diz, divisão. Números e operações. Efetuando a divisão, verifique se o número 762 é divisível por 3. Então, vocês vão ver aí que ele fez uma conta. Como deu uma conta exata, que não sobrou o resto, esse número é divisível por 3. Efetuando a divisão, observe se o número 242 é divisível por 3. Ele fez a conta, sobrou 2, não sobrou? Se sobrou o resto, então ele não é divisível por 3. Pelos exemplos, podemos verificar se o número é ou não divisível por outro, efetuando uma divisão. Então, ele fazendo a conta, dá para eu saber se é divisível? Não? Dá, mas é mais difícil. E muito demorado, na verdade, e trabalhoso. Para facilitar, olha só. Porém, para alguns números, existem certas regras práticas que nos permitem verificar a divisibilidade sem efetuar a divisão. Sem ter que fazer essa conta, tem como eu saber se o número é divisível? Tem. Para isso, existem regras. Por isso que eu quero que vocês peguem agora para mim o marca-texto, para a gente estar... eu falei a página, né? 145, né? Para vocês estar marcando. Por que vocês vão estar marcando? Porque depois vocês vão estar fazendo a cópia no caderno para mim, igual vocês fizeram da expressão numérica, tá? Para você estar escrevendo, porque quando você está escrevendo, você não tem que estar lendo, então você vai estar gravando mais ainda, tá bom? Então, vamos lá. Tem um quadro aí. Um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a 0. Então, é o que a gente falou lá em cima. Então, quando não tem resto, que o resto for 0, ele é um número divisível pelo que está pedindo. Para que a divisão entre os números resulte em partes inteiramente iguais, necessitamos ter conhecimento sobre algumas regras, que é as regras que vocês vão conhecer agora. Antes da gente começar as regras, vocês vão lá, marca texto, sublinhar o texto, critérios de divisibilidade, e esse último parágrafo aqui, ó, desse quadro, tá? Por que vocês estão sublinhando? Porque depois vocês vão estar passando para o caderno, combinado? Então, vamos lá para a página 146. Agora, nós vamos para as regras. Divisibilidade por 1. Todo número é divisível por 1. Então, todos os números são divisíveis por 1, se vocês sabem. Aí tem os exemplos. 61 dividido por 1, 63. Ou 63 dividido por 1, 63. 125 dividido por 1, 125. Então, todo número é divisível, todo número é divisível por 1. Divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 quando ele for terminado em números pares. Quais são? 0, 2, 4, 6 e 8. Por exemplo, 74 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque o 4 não é par. Então, todo número par é divisível por 2. 683 não é divisível por 2, porque ele termina em 3. Então, não é, né? Aí tem uma regrinha. O conjunto de números naturais divisível por 2 é chamado de conjunto de números naturais pares, que é o que eu acabei de falar. São números pares. Divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. Por exemplo, 621 é divisível por 3? Vamos lá ver se é mesmo? Vamos tirar a nossa dúvida aqui no concreto. Vocês vai dar para vocês verem aí. Vou estar fazendo aqui. Ó, 621. Para eu saber se ele é divisível por 3, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma deles. 6 mais 2, 8, mais 1, 9. 9, dá para dividir por 3? Dá, porque 3 vezes 3 não é 9? Então, dá. Então, isso, eu vou fazer a soma dos números. O resultado eu vou dividir por 3 para eu saber se é divisível por 3. Muito fácil. Igual lá ele deu um exemplo de 485. 485, 4 mais 8, 12. 12 mais 5, 17. 17 dá para dividir por 3? Não. Então, ele não é divisível por 3. Muito fácil, não é, galera? Bom, agora, antes da gente ir para a divisibilidade 4, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão sublinhar agora essa página aí. Ó, o que vocês vão sublinhar? Divisibilidade de 1,
de 2, não precisa do exemplo aqui embaixo, e do 3, todinho. Todinho vocês vão passar isso aqui depois pro caderno, tá? Então, vamos para a página 147. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 se o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Então, tem que saber a tabela do 4. Por exemplo, o número 4.312, ó, vamos ver? 4.312. É importante saber essa regrinha. Qual que são os dois últimos algarismos? Não é o 12? 12 é divisível por 4? Sim. 3 vezes 4 não é 12? Então, ó, 12. Então, ele é. Depois, ele deu o exemplo de 1.635. Os dois últimos não é 35? 35, ele é divisível por 4? Não. Então, não. Claro que não. Então, não. Fácil, não é? Muito fácil. Agora, divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando ele é terminado em 0 ou 5. Muito fácil. Olha lá, por exemplo, 320 é divisível por 5, pois ele termina em 0. 728 não é divisível por 5, porque 8 não é terminado em 0 ou 5, então ele não é. Então, do 5 é mais fácil ainda, né, de decorar. Divisibilidade de 6. O número é divisível por 6 se ele for par. Primeiro, ele tem que ser par. Depois, ou seja, né, se ele é par, ele é divisível por 2, né? E se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Então, além dele ser par, ele tem que ser divisível por 3. Para eu saber, basta eu somar, né? Não é assim que eu faço do 3? Por exemplo, 756, ele é par, não é? Ele é par. Ele é divisível por 6 porque ele é par. E a soma dos seus algarismos deu 18, ó. 7 mais 5 e mais 6, que é igual a 18. 18 não é divisível por 3? É. Então, vamos ver. Vamos fazer direitinho aqui para vocês. Divisibilidade. Então, 756. Ele termina com número par. Então, eu já sei que ele é par. Então, eu posso tentar. Agora, eu vou fazer a soma. 7 mais 5, 12. 12 mais 6 não é 18? 18 é dividido por 3? Sim. 3 vezes 6, 18. Então, ele é um número divisível por 6. Outro exemplo, ó, que ele deu aí. 527. Para começar, ele é ímpar. Então, ele não é divisível por 6, né? E se eu somar, olha só. 5 mais 2, 7. 7, 14. 14 dá para dividir por 3? Não. Então, ele não é divisível por 6. Tá bom? Vou colocar aqui direitinho. Oh, hein? Minha letra ficou feia, hein? É correria, né? Não. Agora, a divisibilidade do 7. A divisibilidade do 7 precisa de um pouquinho de atenção, tá bom? Olha só. Ao dobrar o algarismo das unidades e subtraí-lo do que resta do numeral, e se o resultado for divisível por 7. Então, o numeral de origem também é. Olha lá, o número 203. Opa, deixa eu riscar aqui. O número 203. Ele é divisível por 7 porque 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3... Quanto que é 2 vezes 3? Não é 6? É, não é? Que número eu tô formando aqui? Não é 20? 20 menos 6 dá quanto? Hã? Quanto que é 20 menos 6? 14. 14 dá para dividir por 7? Dá, porque 2 vezes 7 é o quê? 14. Ele é um pouquinho mais difícil, mas se vocês vai estudando, porque isso aqui precisa de estudar, tá? As regrinhas. Aí dá pra fazer. Ó, tá dando pra ver? Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão sublinhar toda essa página, porque toda essa página é importante. Olha só. Toda essa página é importante. Então, sublinhou tudo. É muita coisa, né? Então, tá bom. Última página, 148. Divisibilidade por 8.
O número é divisível por 8 quando termina em 0, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. É a mesma da 6, só que da 4. Só que do 4 só uso os 2 últimos, não é? Então, esse eu vou usar os 3. Olha aí. Vamos lá. Um exemplo. 45 mil. Ai, gente, tá difícil aqui. 45.128. Ele é divisível por 8 porque, olha só, 128. 128 dá para dividir por 8. Se eu dividir 128, que é os 3 últimos, não tá pedindo para eu pegar os 3 últimos? 128 não é divisível por 8? É, que deu o quê? 16. O número 45.321 não é divisível, porque o 321 não é possível dividir por 8. O número 7.000 é divisível por 8, pois termina com 3 zeros. E se ele terminar também com 3 zeros, ele também é divisível por 8, tá bom? E agora nós vamos para a divisibilidade. Não tá dando para ver direito, né? Mas eu mostro para vocês depois, tá? Ó. Agora deu, não deu? Deu. Vamos pro 9. Divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Por exemplo, 1935 é divisível por 9 porque eu somei todos os... A do 9 também é bem fácil, que ela é bem parecida com a do 3. Deixa eu fazer aqui um cantinho pra vocês. Gente, eu não tô sentada porque eu quero não, é porque senão não tem jeito. Vamos lá. 1935. É a mesma da do 3, ó. Ó, do 3. 9 mais 1, 10. 10 mais 3, 13 mais 5, 18. 18 dá para dividir por 9? Dá, não é 2? Então deu. Então ele é um número divisível, tá bom? Depois, por 10. Divisibilidade por 10, 100 ou 1000, o que vai acontecer? O número que é divisível por 10, terminado com algarismo 0. Divisível por 100, quando ele termina com 0, 0. E divisível por 1000, quando ele termina com 3 zeros, tá? Por exemplo, 5.420 é divisível por 10 porque termina em 0. O número 6.342 já não termina em 0, então ele não é divisível por 10, porque ele não termina com 0. Muito fácil. Também vocês vão estar sublinhando pra tia essa página. Ó, quase toda, só o finalzinho que não tem necessidade, tá bom? Então, é isso. Então, vocês vão estar... Não vou pedir pra vocês fazer atividade hoje. Vocês só vão copiar no caderno o que está sublinhado. Depois que vocês fizerem e entenderem as regrinhas, nós vamos estar fazendo as atividades. Aí vocês vão estar vendo tanto que é fácil. Então, primeiro vamos aprender as regrinhas, tá bom? Para depois a gente fazer as atividades. A gente vai ter muitas atividades de fixação. Além do livro, algumas de fixação também no caderno, como a gente fez das outras, para vocês aprenderem mais e mais. Como eu sempre digo, quanto mais você faz, mais você aprende, tá bom? E qualquer dúvida, pode estar me mandando mensagem, tá bom? Beijo!